Olá, tudo bem? Na aula de hoje, irei apresentar o capítulo 1 do nosso guia de estudo, Conceitos Preliminares. Antes de aprendermos os modelos de administração pública, é importante conhecermos conceitos estudados por um dos principais intelectuais fundadores da sociologia, Max Weber. Weber foi um sociólogo importante, alemão, que viveu entre 1864 e 1920. Durante sua vida, preocupou-se em estudar as transformações pelas quais o seu país e o mundo estavam passando. Estudou profundamente a economia e a sociedade de seu tempo, a influência da religião e as mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial, sua propagação pela Europa e as suas consequências na vida das pessoas. As ideias de Max Weber, que veremos aqui, referem-se aos conceitos de dominação e racionalidade. É importante que esses dois conceitos sejam compreendidos antes do início do estudo do modelo de administração pública. Temos então, na visão de Weber, conceito de dominação. Relaciona-se com a subordinação, com dar e receber ordens, com a distribuição de poder entre as pessoas e a maneira como elas interagem socialmente. Em qualquer sociedade, sempre irá existir os dominantes e os dominados, e essa relação é necessária para a manutenção da ordem social. Em qualquer organização e sociedade, em virtude da distribuição desigual de poder, é comum a existência de pessoas que mandam e pessoas que obedecem. Mas, por que motivo algumas pessoas obedecem às outras? Para Max Weber, as pessoas obedecem pelos seguintes motivos: pela tradição, pelo carisma e obrigação legal. O outro conceito é o da racionalidade, que para ele é uma força que permite às pessoas distinguirem entre o bem e o mal, e entre o falso e o verdadeiro, ordenando assim sua maneira de viver. Existem para Max Weber 4 tipos de racionalidade, ou seja, 4 maneiras de agir. Vejamos a primeira, racionalidade afetiva. Esse tipo de racionalidade refere-se a atitudes tomadas a partir da emoção de uma pessoa. É quando alguém se deixa guiar pela sua emoção. Por exemplo, expressar alegria diante de uma boa notícia ou chorar quando acontece algo ruim. A segunda, racionalidade tradicional. A racionalidade tradicional tem a ver com as ações que as pessoas tomam, muitas vezes inconscientemente, pois já se encontram enraizadas na sua cultura e na sua maneira de ser. Por exemplo, a maneira como as pessoas se vestem ou se comportam em diferentes situações ou ambientes. Quem nunca agiu a partir de sua racionalidade afetiva ou tradicional? Todas as pessoas já utilizaram esses tipos de racionalidade. É importante notar que estas racionalidades estão presentes em todos, em maior ou menor proporção. Existem pessoas que se guiam mais pela emoção do que outras, assim como existem pessoas que se guiam mais pela tradição do que outras. A terceira, racionalidade instrumental. Nas palavras do próprio Weber, a racionalidade instrumental relaciona-se com as expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas como condições ou meios para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente como sucesso. Ou seja, a racionalidade instrumental é a maneira de pensar e agir buscando apenas atingir um objetivo, sem se preocupar muito com os meios utilizados para isso. O que importa aqui é o resultado, a eficiência, a meta. É atingir o alvo. Max Weber observa que esta racionalidade é tipicamente econômica, relacionada ao capitalismo, e que nesse contexto ela é perfeitamente normal. O problema ocorre quando esse modo de agir e de pensar sai da esfera econômica e invade todos os setores da vida em sociedade. Por exemplo, as relações familiares, entre amigos, trabalho, atividades sociais, religião, entre outras. A quarta e última, racionalidade substantiva. A racionalidade substantiva contrapõe-se à racionalidade instrumental e pode ser definida como a crença no valor absoluto inerente a determinado comportamento como tal, independentemente de qual seja o resultado alcançado. A racionalidade substantiva se preocupa com os valores de cada pessoa, com a cooperação entre elas e com a consciência e integração. Para se ter uma ideia melhor
de como a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva se diferenciam, vamos dar uma olhada em algumas palavras-chave dessas duas racionalidades. Racionalidade substantiva. Temos autorrealização, entendimento, julgamento ético, autenticidade, valores emancipatórios e autonomia. Racionalidade instrumental. Temos as seguintes palavras: cálculo, fins, maximização dos recursos, êxito, resultados, desempenho, utilidade, rentabilidade, estratégia interpessoal. O estudo das racionalidades é bastante interessante e há muitas outras discussões envolvendo outros atores além de Max Weber. No entanto, o objetivo aqui é estabelecer relações entre os tipos de racionalidade e os tipos de dominação com os modelos de administração pública que serão estudados durante o nosso curso. Não se esqueça de fazer as leituras complementares e consultar as dicas em nosso guia de estudos. Estarei sempre à disposição em nosso ambiente virtual. Até a próxima aula. Forte abraço!